Olá. A história que temos para contar, muitos de vocês já estão fartos de a conhecer, até porque nós repetimos-la à exaustão há cerca de um ano atrás, mas resume-se em meia dúzia de palavras. Há um ano e meio, cerca de um ano e meio, 2 anos atrás, um grupo de pessoas de várias idades, transversal, em termos de sexo, etc., em Guimarães, boa parte deles artistas, portanto, pessoas com produção artística, outras porque são pessoas preocupadas com a agenda cultural da cidade, digamos assim. Encontravam-se a jantar, que é como se resolvem as coisas no Minho, a beber uns copos entre amigos, a comer bem num restaurante desta cidade, e pensavam como é que podiam dar uma pedrada no charco, digamos assim, em termos de, não que a cidade não tenha, porque todos sabemos que tem, infelizmente tem, e também por isso é que está a acolher este evento agora este ano, tem uma vida cultural coerente e expressiva já há muitos anos e consistente e que tem vindo a crescer, mas porque... E a proximidade desse evento também foi um bocado um despertador. Pensava-se como é que, sobretudo os artistas vimaranenses, portanto, eu ia dizer nós próprios, mas eu sou um dos poucos elementos do coletivo que não é artista, ou talvez seja o maior artista deles todos, porque sou advogado. Mas, portanto, pensava-se como é que nós podemos participar na Capital Europeia da Cultura. Na altura, a comunicação do evento talvez não fosse a mais feliz, como todos nos lembramos dessa história. Havia coisas que não estavam a funcionar, as pessoas tinham muitas interrogações e nem sempre da parte da Fundação Cidade de Guimarães havia uma resposta pronta e, portanto, havia muitas perplexidades. E pensou-se como é que nós podemos, em primeiro lugar, mostrar a nossa obra, a dos nossos amigos. E então a ideia surge simples. Bom, eu tenho um espaço natural, que é o da minha casa, ou do meu ateliê, ou da minha garagem, ou há um amigo que tem ali um armazém que está vazio, e é abrir as portas e mostrar as coisas. E com certeza que há de vir, alguém há de querer vir ver, não é? E, inicialmente, a ideia começou mesmo por aí. Portanto, o coletivo acabou por se estabilizar em 9 elementos. Inicialmente havia mais, embora alguns fossem, digamos assim, uma espécie de uns planetas que orbitavam em volta de um núcleo central, digamos assim, e decidiu partir-se para essa aventura com a expectativa de que, às tantas, se juntarmos aí uns 20 artistas e meia dúzia de casas, isto já é uma coisa gira, já movimenta ali algumas pessoas. E assim se deu o pontapé de saída. Decidiu-se, de facto, avançar com essa ideia. Depois, às tantas, o Pedro é capaz de falar melhor do que eu sobre como é que foi esse pontapé inicial, o que é que se começou a fazer em termos de divulgação disto. Começou, obviamente, pelo boca a boca, não é? E foi-se percebendo que havia mais gente interessada. O contexto é este que o Castelar estava a explicar. Portanto, nós íamos ser Capital Europeia da Cultura e uma das perguntas que existia na cabeça de todos nós que estávamos ligados às artes e à cultura é como é que nós podemos participar. Este slogan do Eu Faço Parte ainda não era uma realidade nessa altura. Todos tínhamos dúvidas como é que nós vamos participar na Capital Europeia. Ninguém conhecia ninguém que tivesse um projeto aprovado ou sabia como é que se fazia isso e quem apresentar. E então ocorreu-nos, e veio-nos à lembrança, outro tipo de eventos, como o Caldas Late Night, nas Caldas da Rainha, ou Artistas del Barrio em Madrid, que era uma mostra mais informal em que os artistas podiam expor o seu trabalho nas suas próprias casas, de uma forma desburocratizada, simples, direta, honesta, democrática e eclética. E nessa altura, o boca a boca funcionou muito bem. Havia um grupo inicial de artistas que se propuseram a expor e, de seguida, o boca a boca fez com que esta mensagem chegasse a outros artistas da cidade e fora da cidade e começamos a perceber que, se calhar, havia potencial para receber mais artistas e começamos a sentir que havia essas solicitações de alinharem connosco e participarem neste evento. Surge então um primeiro problema, que é como é que nós vamos alojar todos estes projetos. Obviamente, nem toda a gente tem um espaço no centro de Guimarães e pode abrir as portas e mostrar o seu trabalho. Para resolver este primeiro problema, começou uma bateria de reuniões nas associações de Guimarães, que são associações, as de índole cultural, que têm bons espaços,
que também trazia uma vantagem que era de que tem um capital humano e de artistas que por eles próprios também seriam uma mais-valia para o projeto, e fomos muito bem recebidos nessa fase de reuniões entre associações, e posso mencionar algumas que quem é de Guimarães com certeza conhece: o Convívio, o CAR, o SICP, o Laboratório das Artes, o CAA e uma série delas que se disponibilizaram de imediato e alinharam connosco também. Ficámos depois com um segundo problema, que é: agora temos mais espaço do que artistas. Como é que nós fazemos? E então começou uma primeira fase de comunicação, em que nós criamos, depois da criação do logotipo, fizemos este postal, que foi a primeira peça de comunicação que saiu, que era muito simples: o Guimarães Knock Knock convida todos os artistas. Nesta altura estava criado já um blog, como é óbvio, e portanto havia estas direções, e o cartaz limitava-se a convidar toda a gente e também, sem ser muito específico, para suscitar alguma curiosidade e potenciar que as pessoas quisessem saber o que era. Não é? Começou uma segunda ronda de comunicação, por assim dizer, ainda neste contexto de convidar os artistas, que foi começar com uma série de reptos, sendo um deles o repto dos postais. Os artistas podiam contribuir com o seu trabalho, e eu vou-vos mostrar alguns. As contribuições chegaram, nós pensávamos na altura, seria simpático se tivéssemos 20 ou 30 postais para integrar a comunicação do evento. A verdade é que a nossa caixa de correio começou a ser inundada por postais e foram mais de uma centena, cada um deles diferente um do outro. Cada artista usava da expressão que lhe era familiar. Isto só para vocês terem uma ideia, uma série de contributos que nos foram chegando e que integraram uma comunicação primeiro nas plataformas online e depois na comunicação impressa também. Todos os postais têm as suas histórias. Este é muito engraçado. É de um jovem aqui do Concelho de Guimarães. A mãe mandou arrumar a lenha para a lareira e ele escreveu knock knock, subiu ao telhado, fotografou e enviou. E se calhar, se fizermos uma avaliação estética do postal, não é por aí que ele vence, mas a atitude foi alguma coisa que nos agradou bastante, esta militância com a ideia. Uma coisa tão simples como esta, um post-it a dizer: não se esqueçam, em outubro, Guimarães Knock Knock. Definido que havia espaços, havia artistas, o interesse começava a aumentar, percebemos pelo grau de participação das pessoas nesta primeira fase que íamos ter massa humana e que íamos ter muitos espaços para encher e que começava a parecer que a festa ia ser engraçada. Resolveu-se parar, portanto, assentar os pés no chão e definir os termos e os conceitos que estavam aqui em jogo, porque até aí, digamos assim, era mais uma aventura, um querer, uma força de vontade. Tinha-se uma ideia mais ou menos definida do que se queria fazer e de para onde se queria ir e dos objetivos a conseguir, mas foi preciso estabilizá-los de modo a ser possível comunicá-los aos potenciais participantes, fazendo ou potenciando que as pessoas fizessem alguma triagem, digamos assim, pessoal, de se estavam ou não preparadas para participar no evento, que tipo de obra tinham, que tipo de participação poderiam ter. Havia pessoas que tinham espaços que queriam disponibilizar e que queriam estar de portas abertas nesse dia e receber artistas e projetos artísticos. Havia artistas que queriam vir de fora e, portanto, não tinham cá espaço, e mesmo dos de cá havia alguns que não tinham espaço próprio, e, portanto, criou-se uma espécie de carta de princípios, com uma definição mais ou menos exata das balizas e dos objetivos do evento. Criou-se um regulamento de inscrição que, de alguma forma, eliminasse algumas preocupações que tínhamos. E, finalmente, criou-se uma ficha de inscrição que foi disponibilizada através das plataformas digitais. Na altura, já se tinha evoluído do blog para o site e também para uma página no Facebook. E, portanto, estando disponibilizado isto, começaram a chover inscrições. Primeiro lentamente e depois, nos últimos dias, à boa maneira portuguesa, como estava a dizer o João Seabra ainda há pouco, é outra característica nossa também. Depois de fecharem as inscrições, ainda recebemos N inscrições. E, portanto, o volume foi sendo avassalador, sobretudo na ponta final. As formas de participação
Eram 3, ou seja, 3 modelos de inscrição no Guimarães Knock Knock. Uma delas era: eu sou artista, tenho um projeto e tenho um espaço no Centro Histórico de Guimarães e quero mostrar o meu trabalho. A segunda era: sou artista, mas não tenho espaço, e pediam à organização que lhes cedesse um espaço para expor. E a terceira modalidade era: não sou artista, não tenho projeto, mas tenho um espaço que cedo para albergar o projeto de um outro artista. Nesta altura, portanto, abrimos as inscrições, tivemos muito apoio também da comunicação social cá em Guimarães, especialmente a local, mas não só, também nacional e internacional, mas especialmente a local teve um efeito muito curioso, foi quando isto começou a passar mais para a comunidade, fez com que potenciasse também as inscrições. Se nós dávamos uma entrevista numa segunda-feira e dizíamos que tínhamos 50 artistas inscritos, quando dávamos uma entrevista na sexta já podíamos dizer que eram 80 ou 90. E isto foi sendo sempre assim uma bola de neve. Sim. Depois, força. Eu ia dizer que, para além daquelas reuniões que tivemos com as associações pelas questões de espaço, houve também reuniões na Câmara Municipal e com a Fundação Cidade de Guimarães, que desde o primeiro momento mostraram bastante interesse. A Fundação Cidade de Guimarães, no primeiro momento, acredito que tenham feito uma avaliação deste projeto, como fizeram de muitos outros. É uma coisa que demora tempo a perceber se o projeto tem validade, se não tem, se tem interesse. Depois tivemos um segundo momento em que a abordagem deles foi diferente, porque nós, como tínhamos decidido que o evento ia avançar de qualquer forma, e era uma coisa que já se estava a materializar e que existia de facto, e a segunda abordagem já foi muito mais concreta, e basicamente a pergunta que eles fizeram foi: como é que nós vos podemos ajudar, sendo vocês um projeto autónomo, para melhorar as vossas condições e para fazer aquilo que já fazem, mas de uma forma melhor. E foi possível, porque nós tínhamos um plano A e um plano B, um sendo uma versão muito low cost do evento e outra que só com apoio se podia materializar, que eram este tipo de coisas: cartazes, t-shirts, pins e por aí fora. E uma delas foi a vinda do Luís Urco para criar a Sinalete. Vamos Está a começar e já estou cansado. Hola, soy Luis Úrculo, estoy en Guimarães dirigiendo el taller de inflables para el evento da próxima semana. O Luís já deu a explicação teórica de como se faz os balões e agora... Estamos aqui a pintar balões, a soltar balões, está a ser muito engraçado. Estou a gostar imenso. Sou a Adriana. Não vim fazer workshop. Nós vamos ao Knock Knock. Guimarães, Knock Knock. Isto é um primeiro momento, digamos assim, uma semana antes. Uma das coisas que o apoio da estrutura da SEC permitiu foi trazer cá, que era um sonho nosso, o Luís Urculo, que é um artista espanhol, sediado em Madrid, com alguma importância, e portanto, ele poder vir cá, dar este workshop e fazer os balões que depois foram a sinalética das casas. Apesar de haver também este mapa, os balões permitiam às pessoas que, mesmo sem mapa, circulando pelas ruas, pudessem perceber exatamente quais eram as casas ou os espaços que estavam a receber exposições. E, como viram, foi divertido. Viram os efeitos do hélio na voz humana, que já são bem conhecidos, também se vê nos filmes. Depois foi criado este mapa, onde numa face estavam todos os locais de exposição e, tendencialmente, mais ou menos o caráter de cada tipo de arte que aí estaria disposta. Tivemos de tudo, desde performances teatrais, a videoarte, a artes digitais, a pintura, a escultura, enfim, as mais variadas, a música, obviamente estava-me a esquecer e é bastante importante, dança. Houve inscrições para tudo, até que não tínhamos pensado inicialmente, uma inscrição de muitos DJs, que hoje em dia também é cada vez mais uma forma de arte. Aliás, eles estão aí a gravar CDs e discos, etc. E, portanto, chegamos ao dia com os materiais na rua, com um grupo fabuloso de voluntários, que esta vez o Pedro pode explicar melhor. Só recuando um bocadinho, esta Sim. questão do mapa era um dos compromissos que a gente assumiu no início, que era receber as inscrições de todos os artistas e materializar este mapa, este roteiro, onde constassem todos os projetos e que este mapa fosse de distribuição gratuita para permitir um fácil acesso no dia aos vários locais, para além da sinalética, obviamente. A questão dos voluntários. Começámos a perceber também, com a quantidade de inscrições que havia e com as informações que iam chegando sobre os projetos,
que aquela nossa ideia inicial, que seria de fazer só uma recolha de inscrições e as materializar no mapa, não poderia ficar por aí. Eram muitas inscrições, eram muitos espaços, muitos dos espaços eram cedidos pela organização, logo os artistas não os conheciam e foi preciso fazer um trabalho um pouco próximo da curadoria para garantir que não desfraudávamos as expectativas de nenhum projeto nem de nenhum artista e que adequávamos os projetos aos espaços, que adequávamos a justa posição de projetos dentro do mesmo espaço e que promovêssemos e fizéssemos a ponte entre alguns projetos, como foi o caso de alguns músicos de Guimarães que cruzaram com coreógrafos do Porto e acabaram por criar trabalhos novos. Ou seja, Knock Knock não foi só uma mostra, foi também o princípio para a produção de algumas peças que depois foram apresentadas neste dia. E, dito assim ninguém acredita, vamos mostrar umas imagens do evento. Sie würden hier also keinerlei ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen, weder in körperlicher noch in psychischer Hinsicht? Nein, ich gerne tausendmal. Wahrhaftig? Aber dann sind Sie eine höchst studierenswerte Erscheinung. Mir ist nämlich ein ganz gesunder Mensch noch nicht vorgekommen. Nun, voll Gefühl Ihrer untadeligen Gesundheit. Schlafen Sie wohl und auf Wiedersehen. Schlafen Sie wohl und auf Wiedersehen. Guimarães. Estes eram alguns dos nossos voluntários, foram uma equipa inesquecível, julgo que toda a gente que andou por aí percebeu isso. E, portanto, basicamente é esta a mensagem. No início éramos meia dúzia, com a ideia de organizar
uma festa quase paroquial. Acabámos com 300 artistas inscritos, 150 projetos transversais. Pusemos a cidade toda a mexer e, portanto, se o mundo poli avança sempre que um homem sonha, se formos 9 ou uma cidade inteira, tudo é possível. Basicamente é isto.